nesta manhã, o mundo amanheceu decepcionado. Não enganado, decepcionado. Porque poucos dias atrás você via aí na mídia, nas redes sociais, anunciando paz, paz, paz para o novo ciclo, né? Mas na madrugada deste dia, deste Shabat, você pode olhar aí na mídia social que não há paz. Pelo contrário, bem perto, né, Léo? A guerra já está armada sobre os homens. Por que eu falei que foi decepcionado? Porque desejar paz e não alcançar paz é uma decepção para o homem. Mas não é um engano. Porque se você quiser paz, a paz proclamada pela palavra, você não será enganado. O profeta Jeremias, no capítulo 6, ele avisa assim: paz, paz, quando não há paz. Essa é a paz que o mundo anuncia e que o mundo mesmo se engana para com ela. Mas quando eu ouvi os noticiários logo pela manhã, eu lembrei da nossa vigilância, porque vi a casa do Eterno. Estar aqui habitando na casa não é só porque é um ambiente que está refrescado diante do calor que está lá fora, não é. Pelo contrário, é para que você e eu possamos nos aquecer sobre as asas de proteção de Hashem. Lembrei de 1 Tessalonicenses. Vai lá para nós orarmos, iniciarmos a meditação da palavra, já iniciando. Que o mundo se engana, irmãos. Ele mesmo se sabota. Ele se ilude, mas ele não é enganado por Adonai. No capítulo 5 do livro de 1 Tessalonicenses, somente o verso 1 ao verso 11 diz assim: mas, irmãos, acerca dos tempos e das épocas, não necessitais de que se vos escreva, pois vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Adom virá como um ladrão de noite. Quando andarem dizendo a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, ele está falando no ambiente familiar, mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que esse dia vos surpreenda como ladrão. Vós, todos vós, sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Pois os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, embriagam-se de noite. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé. Olha a armadura que Adonai coloca sobre nós, couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. Pois Elohim não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação por nosso Adão Yeshua HaMashiach, que morreu por nós, para que vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com ele. Pelo que exortai-vos uns aos outros, edificai-vos uns aos outros, como também estáis fazendo. Eterno Elohim de Abraão, Elohim de Isaac, Elohim de Jacó, obrigado, Pai, pela proteção que o Senhor tem dado a cada um dos teus filhos e filhas, proteção ela emanada da tua Torá, Pai, para que nós possamos, Eterno, andar conforme a prescrição bíblica para cada um de nós, individualmente ou coletivamente, como teu filho já orou, para que nós possamos saber o caminho da justiça ao qual o Senhor estabeleceu para cada um de nós. Seja conosco neste Shabat, porque nós não somos enganados, não somos iludidos, nem somos comovidos, quando estamos em adesão a Ti e na Tua Torá.
Portanto, seja conosco, penetre em nosso ser e nos ajude a suportar dias difíceis ao qual iremos passar. Dias como os dias de Jacó, para que nós possamos sair vitoriosos com as bênçãos estabelecidas pelo patriarca sobre nós. Em nome de Yeshua, o Messias. Amém e amém. Nós já estamos na 12ª porção da Torá, de estudo bíblico desse ciclo de ano. A paraxá de hoje é Vaeri, e ele viveu, é uma paraxá Hazak. Ela vai finalizar aqui o livro de Bereshit, que é Gênesis, para este ciclo anual de estudo da Torá. Ela contém aqui o testamento do patriarca, vai falar da sua morte, o testamento e morte também de José, mas ela concentra-se principalmente nas suas bênçãos. As bênçãos estabelecidas sobre Jacó, mas principalmente as bênçãos já pronunciadas por Abraão, sobre Abraão, por todas as suas gerações. Essas bênçãos, irmãos, contidas na Torá, elas foram tão desejadas por Esaú. Esaú dizia assim: não possuis mais bênção, meu pai? Vai lá para você ver isso. Se eu não me engano é Gênesis 28. Essas bênçãos, estabelecidas aqui em Vaeri, foram bênçãos desejadas por Esaú, mas ele não a encontrou. No capítulo 27, verso 38, disse Esaú a seu pai: tens uma única bênção, meu pai? Ele clama: abençoa-me também a mim, meu pai. E levantou Esaú a voz e chorou: abençoa-me também, meu pai. Esse é o clamor. Essa bênção que ele clama, ou que ele deseja, são as bênçãos pronunciadas aqui por Jacó. Gênesis, capítulo 47, começa a porção. As bênçãos pronunciadas, contidas ali, são bênçãos ditas como bênçãos da primogenitura. Ela encontra-se no capítulo 48 do livro de Bereshit, que é Gênesis, a partir do verso 15 e o verso 16. A bênção diz assim: abençoou a José, dizendo: o Elohim em cuja presença andaram meus pais. O interessante é que a bênção, volta ali no verso 14, ela é direcionada para Efraim e Manassés, mas quem recebe a bênção é José. Olha aqui que interessante. Olha o verso 14, diz assim: mas Israel estendeu a mão direita e pôs sobre a cabeça de Efraim, ainda que era menor, e a sua esquerda sobre a cabeça de Manassés, cruzando assim as mãos, não obstante ser Manassés o primogênito. Aí o verso 15 começa: abençoou a José, dizendo: o Eterno em cuja presença andaram meus pais, Abraão e Isaque, o Elohim que me sustentou desde que nasci até este dia, o anjo que me livrou de todo mal, abençoe estes rapazes. Seja abençoado neles o meu nome e o nome de meus pais, Abraão e Isaque, e multiplicam-se abundantemente no meio da terra. São bênçãos para gerações. Quando Levi orou aqui pelas gerações aqui, ele utilizou como exemplo esta bênção aqui: as bênçãos de Abraão, Isaque, Jacó, Efraim e Manassés. E sobre as meninas, ele orou que as bênçãos de Sara, Rebeca e Lia sejam sobre as meninas. Mas ele citou aqui na sua oração para aquela geração que desceu, que vai ali estudar as mesmas porções que nós estamos aqui estudando, são bênçãos das gerações. A preocupação agora para Jacó é que essa geração permaneçam, para que não se desvie nem para a direita,
nem para a esquerda, mas que elas possam permanecer e não ser iludida nem enganada, como o mundo promove aí, para mim e para você. Vai lá no Deuteronômio, capítulo 29, para você ver uma coisa interessante aqui. Depois nós vamos retornar aqui a Gênesis 47. No capítulo de Deuteronômio, verso 29, eu lembrei desse versículo quando eu lembrei que Esaú clamou por essas bênçãos e ele não alcançou. Hebreus capítulo 12 diz muito bem isso. Aqui no Deuteronômio 29, olha o verso 18, meus irmãos. Diz assim: que entre vós não exista homem, nem mulher, nem família, nem tribo, cujo coração se desvie do eterno, nosso Elohim, e vá servir aos deuses dessas nações. Que entre vós não exista raiz que produza frutos venenosos e amargos. Se você for lá em Hebreus, capítulo 12, você vai ver que Esaú estava em seu seio esses frutos venenosos e amargos por questões não resolvidas. Ulisses ensinou semana passada, Shabat passado, sobre essa questão de eu e você não resolvemos as nossas questões. Olha aqui o dano causado. Olha o verso 19. Ninguém que esteja nessa condição de produzir frutos venenosos e amargos, ele diz no verso 19, ninguém que ouvindo as palavras desta maldição, invoque uma bênção sobre si, a bênção das gerações. Invoque uma bênção sobre si mesmo e pense, terei paz. Ainda que persista em seguir o meu próprio caminho para acrescentar a sede e a bebida, está vendo que nós podemos ser decepcionados, mas não enganados. A Torá já ensina que eu não queira receber as bênçãos e ser abençoado por elas, se eu não modificar algo que há em mim, que produz frutos venenosos e amargos. Ninguém que produz as palavras dessa maldição invoque uma bênção sobre si. Olha o verso 20. O Eterno não lhe quererá perdoar, mas se inflamará de ira e de zelo contra este homem. E todas as maldições escritas neste livro cairão sobre ele. O Eterno apagará o seu nome de debaixo do céu. A porção inicia falando que que Jacó treme e teme diante de Adonai, porque ele sabe que há sobre ele uma questão ainda não realizada, anunciada em Gênesis capítulo 15, e que está sobre as suas mãos e sobre a geração ao qual ele vai abençoar. A paraxá Razak é uma paraxá forte, é forte. Razak significa forte. Ela é forte pelo amor da justiça. Quando nós estávamos ontem reunidos no Kabbalat Shabbat, e o ministrante leu o Salmo 99, despertou o verso 4, que diz assim, não precisa ir lá não que eu vou ler. Salmo 99 é o salmo que a gente lê todo Shabbat, na cerimônia do Kabbalat Shabbat. Ele diz assim no verso 4, o salmista: a força do rei, a sua energia, o seu poder, em algumas versões, ama a justiça. Ele, Adonai, estabeleceu a retidão e com equidade e direito ele julga Jacó. Jacó treme diante disso aqui. A aplicação de justiça que está sobre Jacó, isto é, Adonai, através da sua força, vai instruir aqui Jacó no caminho da justiça, e essa ordenança traz um abalo a Jacó, um estremecer nos seus dias. Gênesis capítulo 46, vira o som aí, para você ouvir isso, esse tremor, esse abalo, porque ele está presenciando os seus dias. Nós vamos chegar a essa questão, os dias de Jacó. Ele está adentrando no período ao qual o Eterno estabeleceu sobre
os pais. 46, verso 1 diz assim: partiu Israel com tudo que tinha e veio a Betseba. E ofereceu sacrifícios a Elohim de seu pai Isaque. Ele faz o vínculo agora com seu pai, que crê no Elohim de Abraão. É o vínculo familiar. Verso 2 diz: falou Elohim a Israel em visões de noite, porque nós não somos da noite, nós somos de dia. À noite o Eterno fala comigo e com você. E disse: Jacó, Jacó. Ele respondeu: eis-me aqui. Disse Elohim: eu sou o Elohim de teu pai. Não temas em descer ao Egito, pois eu te farei ali uma grande nação. Eu descerei contigo ao Egito, e certamente te farei tornar a subir. E José porá a sua mão sobre os teus olhos. Esse diálogo entre Jacó e Adonai é o que está em Vaeri, porque Jacó tinha ciência, irmãos, dos dias do cumprimento da palavra anunciada a Abraão, lá no capítulo 15, que nós vamos visitar daqui a pouco. Então, Gênesis 46 fala do estremecer, quando você está diante de algo que é estabelecido na palavra de Adonai, mas que vai se cumprir. Você vai ver que o caminho de justiça é a conduta que Jacó deixa como herança para os seus filhos. É a conduta de herança. Se você falar em 2 Timóteo, nós vamos voltar aqui porque nós precisamos falar de nós também. 2 Timóteo, capítulo 3, deixa eu lá encontrar 2 Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 3. Olha aqui. O que Paulo vai exortar seu filho Timóteo, a filho da fé, da adesão a Abraão, Isaque e Jacó? Ele diz assim no capítulo 3, olha que se não faz um vínculo com o caminho da justiça que Jacó estabelece para os seus filhos. Ele diz assim no capítulo 3, sabe, porém, isto: nos últimos dias, nos dias de Jacó, sobrevirão tempos difíceis, nos tempos atuais, meu e seu, pois os homens são amantes de si mesmos, gananciosos, presunçosos. Ele vai relatar aqui as características do homem dos últimos tempos. Agora vai lá no verso 10 em diante. Ele diz assim: tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino. Paulo está falando e exortando a Timóteo, que Timóteo tem recebido o ensino de perto. Eles têm conversado sobre a orientação do ensino aqui, ó. Tu tens seguido de perto o meu ensino. Procedimento, intenção e fé, longanimidade, amor e perseverança. Olha só isso aqui: perseguições e aflições. Em momento nenhum Paulo deixa de exortar Timóteo, mas correspõe para ele a segurança que ele precisa ter. Quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra? Quantas perseguições sofri, e o Eterno de todas me livrou. Na verdade, todos que desejam viver piamente, nós aprendemos que aquele que quer viver piamente, o homem piedoso, é aquele que dá honra somente a Elohim. Esse é o homem piedoso. Ele diz assim: sejam viver piamente no Messias e Yeshua, padecerão perseguições por causa da palavra ensinada, por causa da palavra anunciada. Esses são os dias que precisa ser anunciada. Amém. Por causa de Yeshua diz assim. Fala aí, pastor. Fala. Não? Aí.
Olha só, quando nós estamos lá, é uma cobrança de Adonai para nós. Nós estamos lá com Jacó diante da bênção que ele vai falar com Adonai. Não temas descer ao Egito. Não temas. Não temos, não é isso que é a nós palavra estamos... anunciada para ele. Então, ali eu creio, Léo, que havia um temor no coração de se distanciar-se de todo o princípio que Adonai havia dado, porque Egito, é mundo, simboliza o mundo ali. Adonai diz: desça que eu descerei contigo. É o trabalho, é a vocação de Israel. Aqui Israel foi chamado para testemunhar diante das nações que ele é o único Elohim. Então essa vocação é uma vocação sagrada. Aqui Paulo está exortando Timóteo de todas as perseguições que ele sofre por causa desse anúncio. Amém. E nós temos sido cobrados, porque devido ao mundo moderno e toda a condição mundial de facilidade de comunicação, se dispersou esta questão, e das muitas seitas e religiões existentes, a comunicação de uma vocação sagrada e de uma responsabilidade desse anúncio às nações, para que Adonai possa julgar as nações. Amém. Eu falo isso com toda firmeza, está em falta em nós. Por isso que Jacó teme ali. Por isso que a Parashá Vaeri, ele viveu. Ele viveu porque ele cumpriu isso. Amém. A vocação que Adonai nos deu é uma vocação sagrada, de termos a responsabilidade de testemunharmos e de falarmos às nações. Entendeu, Gideon? Só Amém. Isso. Só isso. É isso a Parashá. Só isso tudo, né? Só isso tudo, né? Por isso que ele viveu. Porque Yeshua mesmo diz, né? Porque a aliança de paz é qual? Qual que é a aliança de paz? Aliança de paz, que você começou falando. Sim. A aliança de paz, ela foi prometida por Adonai e ela foi estabelecida, que ela não será rompida. Amém. Ela não será rompida, é a aliança de paz. Nós cantamos isso. Exatamente, ela não é rompida por Adonai. Amém. Por nós, sim, mas por Adonai. Ela é a aliança de sal. Isso. Levítico capítulo 2, versículo 13. E Números capítulo 18, versículo 19. Eu estabeleço com Davi uma aliança de paz. Isso aí. É a aliança de sal. De sal. Que é incorruptível, mas ela não se rompe com Adonai, de cumprirmos essa vocação qual nós somos chamados, mas conosco não. As decepções, as perseguições nos faz nos esconder e deixar de testemunhar e deixar de anunciar. Isso. Essa coisa está nebulosa. E por isso para nós, não para Adonai. O que ele prometeu, ele travou a aliança e ele não vai romper com ela. Amém. Foi isso que ele cumpre aqui, que Jacó cumpre com toda a sua descendência. Por isso que Paulo começa falando assim: olha, esses são os ônimos dos últimos dias. Isso aí, difícil. Ele está falando de nós. Por isso que eu falei: vamos falar de nós aqui. Ó. Isso. Pois os homens são amantes de si mesmos. Isso, eles não querem nada com isso. Não. De ouvir de salvação. Não, de ouvir de salvação. Eles odeiam ouvir de salvação. Isso. E ele diz aqui, olha, mas os homens, verso 13, Baruch Hashem, obrigado, pastor, porque Yeshua diz também lá em João capítulo 17, sofrerão perseguição por causa da palavra que precisa ser anunciada. E que precisa ser anunciada, para vergonha nossa, diz Paulo. Verso 13, mas os homens maus, enganadores, irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Não falei que o mundo foi enganado, anunciando uma paz que não existe? Olha o 14. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e que te foste inteirado, ciência estabelecida sobre você do que há de acontecer, sabendo que vem. Amém, a vocação sagrada. Sabendo de quem o tens aprendido, de onde que é a fonte da Torá. E que desde a infância, desde a sua meninice, sabes as sagradas letras,
que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé, pela adesão que há no Yeshua, o Messias. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. Esse é o caminho de Jacó. Instruir seus filhos, a sua geração em justiça. Aqui, ó, a fim de que o homem de Elohim seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra, para o exercício de praticar as ações estabelecidas pela Torá. O tremor aqui, como a pastora já ensinou, reside em atravessar aqui no capítulo 46, que nós lemos. Agora volta lá na porção no capítulo 47. O tremor aqui também reside em atravessar a linha que separa os 30 anos de vida dos 17 anos de vida de Jacó. Ele vai fazer essa separação aqui no texto. É atravessar essa linha, esse limite que vai separar os 130 anos de vida de Jacó dos 17 últimos anos de vida. É um umbral da porta que vai separar o exílio. Por isso que ele vai agora, com muito cuidado, com muito zelo, falar aos seus filhos, para que eles possam tremer diante de Adonai, dessa vocação aí de anunciar a palavra, a sagrada de Adonai. O tremor pelas violências e mortes que vão ocorrer no exílio. O texto aqui apresenta duas forças do amor pela justiça, pelo qual Israel sobreviverá. Em Misraim, no Egito, precisava sobreviver no Egito, e para sobreviver no Egito somente mantendo essa aliança de paz com Adonai. Eu sempre lembro de Isaías 27, está na minha mente aqui guardado, capítulo 27, verso 5. Se você e eu quisermos habitar sobre a guarda de Adonai, faça a paz com ele, mantenha essa aliança, esse vínculo de aliança. Então, há duas forças de amor pela justiça, pela qual Israel sobreviverá em Mitzraim. A presença viva de Adonai no meio deles, e a promessa que a sua descendência se tornará uma grande nação. Uma grande nação, uma nação anunciadora da Torá. Essa era a função que os Bnei Israel não poderiam deixar de cumprir no Egito. Léo, olha que o versículo... Me ajuda. Te ajudo. Amém. Olha aqui o versículo 34. Olha aqui. Esse versículo 34 traz ao nosso coração mais 34 entendimento. De qual capítulo você está falando? De 46, quando ele recebe a bênção, ele teme descer ao Egito. Ele é o patriarca. Ele está temeroso com aquela geração de 70 almas apenas, Amém. Não é? Mas Adonai vai fazê-lo frutificar lá. Amém. Mas olha quem são os egípcios. Aqui, ó. Respondereis. Aqui Jacó tem medo do ódio gratuito. Do ódio gratuito. Vou repetir. Do ódio gratuito. Que no hebraico é Sinat Hanan. Esse ódio, que vocês sabem que nos dias modernos é conhecido aí grandemente por todo o povo hebreu. Respondereis, teus servos foram homens de gado, desde a nossa mocidade até agora, tanto nós como os nossos pais, para que habiteis na terra de Gósen. Quer dizer, José preparou 5 irmãos para ir diante de Faraó e diz, fala a verdade. Isso. Quem somos nós? Nós somos homens de rebanho, cuidador de ovelha. Olha só, não é não? Nós somos homens simples. Nossos pais também, ele vai dizer. Olha aqui, pois todos os pastores são abominação para os egípcios. Assim, sim, todo pastor de ovinos é abominável para o Egito. O que é abominável? É repulsa violenta. É você gerar ódio contra o outro, ensinar o outro a ter ódio contra o outro. Isso é crime. Espiritualmente, isso é crime. Então,
o patriarca tinha toda a razão de ficar temeroso de descer ao Egito para ali testemunhar da salvação. Ele é um homem. Porque o Egito não gosta de pastor de ovelhas. Não gosta. E é uma nação poderosa naquele Poderosa, mas até os dias de hoje a coisa continua o temor. temendo no coração o ódio gratuito. Isso. Então isso perdura até os nossos dias. Então muitos se escondem, se alienam para que não cumprir essa vocação. Adonai então joga os filhos no fogo, para que eles possam ali testemunhar e falar das grandezas do nosso Deus. Você acha que isso nos nossos dias alguém quer fazer? É isso aqui que o patriarca está temendo. Aí entra logo na Paraxá, que nós já estamos agora. Por que ele abençoou os filhos de José daquela forma? Porque ele viu que ali ele já tinha se estabelecido. Nascido no Egito. Exatamente, a esperança é abençoar a descendência, para que ela cumpra aquilo que Adonai determinou, a vocação sagrada. De a palavra de salvação às nações. Vamos lá então. Vai. No capítulo 47. Nós já estamos no capítulo 47. Olha, deixa eu pegar água aqui. Isso aí que a senhora está falando, Amém, bate em cima do que Yeshua dá de exemplo em João, porque a senhora fala que Jacó tremeu. Foi essa expressão que a senhora falou, tremeu, né? Tremeu. Então, quando o livro de João é um livro que anda em paralelo com os outros 3 sinóticos e mostra uma outra face do ensino de Yeshua. Eu estava procurando o texto aqui, eu achei. Quando Yeshua começa a exortar os discípulos, ele diz assim, capítulo 8 de João, ele diz assim... Eu leio rapidinho aqui, só para não te atrapalhar, Léo. Tá. Mas em cima disso que a pastora falou, porque as pessoas têm uma mania de olhar, porque Jesus veio e tornou tudo mais fácil, Jesus facilitou minha vida, Jesus isso, Jesus aquilo. Ele é mais exigente do que o próprio testemunho que Jacó teve que apresentar para o mundo. E a Torá em exercício. E quando a senhora diz, e não é exagero algum nas suas palavras, que diz assim, ele vai e lança, ele nos joga nesse mundo para saber se nós estamos dispostos a reluzir uma luz que o mundo não conhece. E Yeshua trata isso em João capítulo 8, no verso 23, e diz assim, e ele continuou, vós sois de baixo, eu sou de cima, vós sois deste mundo, e eu não sou deste mundo. Então ele bota aqui uma nítida diferença, eu sou do alto, vós sois de baixo. Isso aqui é na introdução do discurso dele no capítulo 8, mas ele vai amadurecendo o discurso com os discípulos, até que ele chega no capítulo 17, e diz assim, no capítulo 17, ele começa dando uma introdução dizendo que vós sois de baixo e eu sou de cima. Ele cria um abismo, uma diferença. Isso aí, Léo. Mas aí o texto aqui no capítulo 17 vai dizer assim, eu não sou do mundo, mas meu Pai me enviou ao mundo. Isso. E agora ele me retira do mundo. Aí ele continua dizendo assim, verso 8, pois eu lhes dei as palavras que tu me destes, falando a respeito dos discípulos que são de baixo e ele é de cima. E eles as receberam. Aqui está a conexão. Verdadeiramente conheceram que saí de ti e creram que me enviaste. Eu rogo por eles, por quem? Por quem conheceu a tua palavra, mas permaneceu no mundo. Não subiu aos céus comigo. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. Tudo que tenho é teu, tudo que tens é meu, e nele sou glorificado. Aqui o 11, já não permanecerei no mundo por muito tempo, mas eles estão no mundo e eu vou para o junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, o nome que me destes, para que sejam um, assim como nós. Estando eu com eles no mundo, guardei-os no nome que me deste. Nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que se cumprisse a escritura. Agora eu vou para junto de ti, isto digo enquanto estou no mundo, para que me tenham em si a medida completa da minha alegria. Dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou. Aqui é entrar no que a senhora falou. Você assume a herança de um Messias que foi odiado pelo mundo quando veio, e agora você precisa passar e sofrer o mesmo ódio que esse mundo atribuiu ao Messias. Esses são os poucos que querem assumir uma vida à luz das Escrituras. Amém. É disso que se trata o discurso de Jacó. Ele treme
Mas Adonai diz: eu vou com você Porque, para o Léo, mundo, para o Egito, eu vou para o mundo, para convosco. Quando o Léo leu Gênesis 46, olha só, falou Elohim a Israel em visões de noite e diz: Jacó, Jacó. Ele respondeu: eis-me aqui. Eis-me aqui para cumprir a tua vontade. Mas Adonai vai consolá-lo. Eu sou Elohim, o Elohim de teu pai. Não temas descer ao Egito. Porque não é fácil. Não é, pastor. Você testemunhar para o mundo e falar das grandezas de Adonai não é fácil. Você vai sofrer todas as perseguições. Por isso que Yeshua ora pelos discípulos. Ele sabe que não. Aí o verso 15, pastor, olha o que ele fala: não peço que os tire do mundo, mas que os guarde do mal. Aí olha como é que ele muda o discurso: eles não são do mundo, como eu do mundo não sou. Tá vendo? Aí ele diz assim: vocês que estavam embaixo, agora vocês se elevaram a uma condição de extraterrestres. Na mente que essa levar de extraterrestre, né? Porque não faz é parte geográfico. Lembra que nós o pastor já ensinou sobre isso. Essa movimentação de subir e descer não é geográfico. Sabe por que nós precisamos entender? Por causa da fala do Eterno. Ele disse sobre a salvação. Ele veio nos explicando a salvação que nós tínhamos, que aprendemos nas escolas aí, que a salvação repousava toda sobre Yeshua. Aí nós aprendemos a lição. Ficamos semanas e semanas falando isso, não foi? Foi. Aí ele falou: até a Páscoa. Isso. Até a Páscoa nós vamos entender que nós temos uma vocação. E que nós sagrada. precisamos responder como Jacó respondeu: eis-me aqui. Isso. Para poder anunciar isso aí. Porque o anúncio tem se tornado obsoleto. Não por Adonai, ele continua cobrando no mesmo nível. Tem se tornado obsoleto por nós, que temos descansado na internet, achando que esse anúncio de internet é perfeito. Não é, porque são todas as seitas aí estão, cada uma falando do seu jeito, para confundir cada vez mais o coração do homem. A intenção é outra. É outra. A Bíblia nos informa que nós seremos perseguidos e odiados por anunciar a salvação. Então, se não está acontecendo isso com esse povo, continua dormindo em berço esplêndido, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Isso. Nós temos que dizer: eis-nos aqui, estarmos prontos para sofrermos as perseguições e o ódio gratuito. O ódio gratuito. Que eles não gostam de pastor de ovinos. Isso. Só isso. Eu lembrei. Egito não gosta, a Torá é quem diz. Eu coloquei aqui, interessante essa questão, porque eu coloquei o Salmo 44, porque o salmista diz assim: por causa de honrar o teu nome, somos mortos a cada dia. Isso. O salmista fala isso. Encarados como rebanho para matadouro, por causa desse ódio gratuito. Porque Salomão diz lá em Cantares assim: coloco-me como um selo sobre o teu coração. Ele está falando de Adonai. E como um selo sobre o teu braço, porque você precisa ter a Torá e o Adonai inserido no meu e no seu coração, mas você precisa estar inserido no seu braço para exercer trabalho, para ir e anunciar a palavra que ainda não foi anunciada. Aí você vai ver que ele vai falar até Páscoa. Aí ele fala bem assim. Sobre isso aí. Sobre isso aí, né? Amém. Sobre a vocação sagrada que está sobre aquele que se une a Adonai. Isso, e ele fala uma coisa interessante nesse versículo 8 de Cantares. No verso 6, ele diz assim: pois o amor é forte como a morte. Não há engano na Torá de Adonai, não há engano pelos profetas, não há engano por Yeshua. Nós acabamos de ver que nós padeceremos perseguições por amor do teu nome. Por teu nome seremos mortos a cada dia, para que Adonai possa crescer e nós crescermos junto, elevarmos junto. Isso aqui é uma postura, pastora, messiânica, já que nós teremos a salvação. É uma postura messiânica. Léo ali mostrou um exemplo claro e transparente para mim e para você, porque Isaías no capítulo 53 já falava sobre isso. Diz assim: ele foi humilhado, ele foi enganado, ele foi ferido, mas não abriu a boca. Ele fez como Jacó: eis-me aqui.
não argumentou mais nada, porque ele sabia que há uma vocação sagrada sobre o Messias, sobre ele, Messias, e que ele precisava cumprir. Por isso que ele vai repreender Pedro ali, porque é uma vocação sagrada, ele precisava cumprir. Jacó viveu, diz o texto, 17 anos no Egito. Os comentaristas dizem que foram os melhores anos da vida de Jacó. Mas eu ainda coloco que há uma separação, não porque são os melhores anos, é porque ele está sobre agora uma vocação que ele precisa transmitir, que é o caminho da justiça para os seus descendentes, seus filhos. E ele, José é altamente agraciado. Diz o texto aqui no capítulo 47, verso 28, onde começa a nossa porção. Diz assim: Jacó viveu 17 anos no Egito. Os dias de Jacó, diz o texto, os anos de sua vida, 147 anos. Observe aqui que o texto descrito na Torá, na nossa versão, ela omite, mas nas outras versões, você pode pegar as versões bem próximas ao que está escrito na Torá, a gente olha e confere. Eu não sei ler hebraico não, mas eu fui lá conferir os textos, os verbos. Os meninos da aula de hebraico fazem isso com facilidade. Ele diz assim: os dias de Jacó. O texto aqui descrito, quando informa os anos da vida de Jacó, ela precede essa informação aqui. Antes de falar que Jacó viveu 147 anos, 147 anos, ele diz aqui que os dias de Jacó era precedida com essa informação, que ele viveu no Egito, numa terra não sua, por 17 anos. A informação tem certo contraste aqui com a resposta dada por Jacó a Faraó, lá atrás, naquele capítulo que nós estávamos, quando chega no Egito, aqui mesmo, 47, se você virar um pouquinho a página aí da sua Bíblia, no verso 8, olha a resposta que ele vai dar a Faraó, por causa desse temor aqui que nós estamos aprendendo hoje pela manhã. Ele diz assim: Faraó diz a Jacó, a Jacó, quantos são os dias dos anos de suas vidas? Verso 9, Jacó diz a Faraó: os dias dos anos de minhas residências, 130 anos, medíocre e triste. Foram os dias dos anos de minha vida. Eles não atingiram os dias dos anos das vidas de meus pais, nos tempos de suas residências. O que ele está falando? Há uma coisa que está pendente. E ele está diante dessa situação quando ele vê ali um ambiente familiar com seus 12 filhos e filhas. Ele diz aqui, olha, tristes foram esses dias, medíocres foram esses dias. Sua fala transmite como se a vida já estivesse plena, acabada. Porque ele viveu menos que seus pais, mas há uma dependência, pastora, não compreendida sobre a ausência do filho Israel. Ele não entendeu ainda porque Jacó não entendeu essa ausência desse filho, porque ele não sabia até então que José vivia. Então Jacó tinha essa pendência, porque ele recebia das mãos de Adonai todas as bênçãos, todas as promessas, as garantias. Mas havia essa questão, eu lembrei disso quando eu ouvi o ensino da semana passada. Porque ele diz assim no capítulo 37, precisa ir lá não, verso 35. Na verdade, com choro, hei de descer o meu filho até a sepultura. Para ele essa questão estava em pendência. A expressão aqui, que ele fala aqui, esses são os dias de Jacó, no capítulo 47, verso 28, que inicia a porção, a expressão é Yemei Yaakov, dias de Jacó, que antecede o tempo de vida, no verso 28, que tem a função de chamar a atenção minha e sua, para o período do tempo de vida do patriarca no Egito. Não uma vida exposta, desfrutando ali a nudez do Egito. Não é essa vida que você está acostumado, e eu também, a ver aí nas mídias sociais.
exposta ali, desfrutando a nudez da terra, como o próprio José acusa os irmãos, mas como estrangeiro, em uma viva esperança para manter a segurança da preservação de uma herança incorruptível e incontaminável das práticas do Egito. É esta aí, ele está uma pendência ali, que ele precisa resolver. Por isso é chamado Jacó, poeticamente, ele é chamado como portador dos fardos da semente de Israel, porque ele carrega as sementes que vão dar continuidade com as bênçãos estabelecidas por Adonai. Léo, eu concordo com você plenamente que estava sobre ele esse peso de não se contaminar com o Egito. Existe sobre cada um de nós essa preocupação, vamos dizer assim. Só corrigindo, não é que ele esteja preocupado com ele. Não, eu sei. Ele está dando com já preocupação à sua descendência. Mas o mais que acima dessa preocupação está a necessidade de obedecer a Hashem por causa da vocação sagrada. Isso, manter incontaminável com a prática. Levar as nações à salvação. Sem a presença de um santo, de um que cumpre Torá, o mundo desmorona. O mundo vai desmoronar. Por isso que Davi fala que Adonai abriu brechas, nos colocastes em brechas, por causa dessa questão de redenção do mundo. Como é que ele julga o mundo se não tiver alguém ali testemunhando dessa redenção que o Pai dá? Amém. Entendeu? Além é maior. O que eu estou querendo dizer? Não sei se vocês estão me entendendo. Estou entendendo. A preocupação é maior por causa da necessidade. Por causa da salvação. Da salvação. Então nós estamos indo lá para a Brit Hadashah da porção. Exatamente. Vamos lá então. Exatamente. Lá é 1 Pedro, capítulo 1 Pedro. Vai lá para você ver isso aí. Quem estudou a porção está tranquilo, já consegue acompanhar. Amém. Está vendo como a gente vai entender? Essa é o sopro sagrado cuidando de nós. Olha aqui, 1 Pedro, no capítulo 1, muito bonito esse texto, de 1 a 9. É um presente para a porção Vairi. Ele diz assim, verso 1. Pedro, apóstolo de Yeshua, o Messias, aos estrangeiros. Ele vai falar às nações. Essa é a preocupação maior que a pastora está aqui mostrando para mim e para você. Essa é a preocupação maior. Aqui, ó, aos estrangeiros da dispersão, do ponto da galáxia, na Capadócia, na Ásia e na Bitínia. Ele vai estabelecer aqui nações, para que você possa compreender, e eu também. Ele diz assim, olha, eleitos segundo a presciência de Adonai. Ele tem já a ciência do que vai acontecer. Segundo a presciência de Adonai, Pai, na santificação do Espírito para a obediência e a aspersão do sangue do Messias, graça, paz, vos sejam multiplicadas. Essa é a introdução do discurso de Pedro. Mas olha o verso 3. Bendito seja Elohim e Pai do nosso Adão Yeshua, o Messias, que segundo a grande misericórdia de quem? De Adonai, que nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Yeshua, o Messias, dentre os mortos. É a misericórdia de Adonai. Por isso que Jacó disse, basta, meu filho vive. Aqui, ó, basta, meu filho vive, pela ressurreição de Yeshua dentre os mortos, do santo habitando no meio daqueles que precisam ouvir a palavra do Criador. Verso 4, há uma herança incorruptível e incontaminável e imarcessível, guardada nos céus para vós. Essa é a esperança minha e sua, que pelo poder de Elohim sois guardados. O termo aqui
é militar, ser guardado, protegido, está entrincheirado por Adonai. É aquele que guarda... Oi? Guardados mediante a fé para a salvação, preparada para se revelar no último tempo, nos dias de Jacó. Há a esperança aqui. Visto vós, exultais ainda no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristado por várias provações. Não há engano na Torá do Eterno, não há engano no ensino dos seus discípulos. Essas provações, irmãos, são para que a prova da vossa fé é a adesão, é a unidade que você faz com o seu e o meu Criador, Elohim, o Elohim de Abraão, de Isaac e de Jacó. É esse aqui, ó. Essas provações é para que a prova da vossa fé, da vossa unidade, muito mais preciosa do que o ouro. A Torá, ela é comparável ao ouro. E ele diz assim, que essa adesão à Torá, minha e sua, ela é muito mais preciosa, porque você vai atingir nações, aos estrangeiros da diáspora, diz o texto. Ele diz assim, ó, essa é muito mais preciosa do que o ouro, que perece, embora provado pelo fogo, Baruch Hashem, redundem para louvor, glória e honra na revelação de Yeshua, o Messias. Embora não o tendes visto, o amais. Embora não o vedes agora, credes nele e exultais com gozo inefável e cheio de glória. Gozo inefável é um gozo que você não consegue mensurar nem colocar nome de tão preciosa que é. Recebendo, verso 9, o fim objetivo da vossa adesão, da vossa fé, a salvação das vossas almas. Desta salvação inquiririam e indagaram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos era destinada, indagando qual o tempo ou qual ocasião que o Espírito, o sopro sagrado, o Espírito do Messias, melhor dizendo, que estava neles, indagava em dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos de que o Messias havia de vir e sobre as glórias que o perseguiram, os quais foram revelados que não para si mesmo, mas para vós. Eles ministraram essas coisas que agora foram anunciadas por eles, pelo sopro sagrado, enviado do céu. Vos pregavam o ensino, coisas para as quais até os anjos desejavam. Aqui, eles ensinando, anunciadas por aqueles que pelo sopro sagrado foi enviado do céu, que ensinavam a palavra. A salvação está acima de todas estas coisas. É valiosa, ele diz. As nações precisam conhecer. Amém. O mundo precisa conhecer. Agora ficou mais difícil para nós nesses dias, os quais nós vivemos, porque há muita informação, e muitos se atêm a elas e ficam pela internet. Isso. Só ouvindo um e outro, sem conhecer, sem ouvir o testemunho real e palpável e verdadeiro deles. Isso. Tá muito difícil. Por isso que a Adonai vem dizendo, essa questão precisa ser entendida até Páscoa. Até Páscoa. Pastor, ali quando o Leomar frisa que... como é que foi, Leomar? Você falou, os dias foram medíocres e... Qual é a tradução que você usou? Medíocres e maus? Maus, poucos e maus e tristes. Isso. Quando Jacó faz essa reflexão, nós temos uma tendência literária de olhar que Jacó biologicamente viveu menos que Isaac, que viveu menos que Jacó. Então, Leomar, aparentemente parece um problema de contagem de ciclos, que ele se inferioriza a Abraão e a Isaac porque viveu menos tempo sobre a terra. Essa é uma primeira leitura óbvia que o texto deixa franco. Deixa claro isso aí. Mas ela é mais profunda um pouco. Porque o problema todo é que ele treme no ato de descer ao Egito. Ele não treme antes, ele não treme depois. Dois fatores fazem Jacó tremer ali. O primeiro deles, Leomar,
é analisar que um filho foi enviado antes dele, sem o suporte dele, sem a tutela dele, e foi botado a ser provado no Egito. Ele não tinha controle sobre a descida da descendência. Amém. Então ele treme porque ele olha o reflexo do que foi a sua descendência. Você acha que ele era confortável de saber que Rúben ia ao Egito? Que Levi e Simeão. Que Levi e Simeão. Essa é a preocupação. Não, pastor, eu digo assim, o tremor dele é quando ele olha Judá e Levi, carnais, que trouxeram problemas para ele quando viveram em meio a estrangeiros. Me tornou odiosos, não é isso que ele fala no texto? Me tornou odioso no meio Ele dos vê povos, das falhas, nações. ele vê falhas nos filhos que o fazem tremer, porque provavelmente Jacó ali fazia a leitura de que essa era a descendência que Abraão recebeu a promessa de viver 400 anos sobre uma tutela egípcia. Esse texto aí. Então ele treme diante desse cenário porque ele vê uma descendência e o pai Jacó não poderá pastoreá-los no Egito, porque ele sabia que os dias dele estavam terminando. Então ele treme diante de saber que uma descendência vai e ele não vai poder passar 400 anos com aquela descendência lá. Então o primeiro momento do tremor dele é por conhecer a realidade da própria casa. Dos 3 patriarcas, o que menos conviveu com o estrangeiro foi Jacó, porque Jacó tinha 12 filhos e 4 esposas, era um problema de âmbito familiar. Quando você transporta essa visão de Jacó para Yeshua, você vê que Yeshua ele se recusa a lidar com os problemas cotidianos dos seus irmãos em Jerusalém e vai viver no meio das nações para mostrar que ele não podia ficar preso aos problemas familiares, para ele não tremer como Jacó tremeu. Porque como que ele ia preparar discípulos dentro de Jerusalém? Porque ele entendia da vocação sagrada dele. Preparar discípulos em Jerusalém não serviria para nada além de embates religiosos e filosóficos em Jerusalém. Amém. Então ele leva para conhecer a realidade da Galileia, porque ali tinha tudo quanto de gente, que era para onde a Torá precisaria ser levada como salvação. Amém. Mas ele treme no segundo ponto, Leomar, e ali ele treme muito, porque ele viu a vida dele não ser adestrada em terra estrangeira. Ele não viveu, mesmo Abraão viveu o tempo inteiro debaixo de tutela de estrangeiros e venceu. Isaac não saiu da terra, mas ele viveu debaixo da tutela filisteia o tempo inteiro e venceu. Você não vê Jacó fazendo aliança com o estrangeiro que não fosse o seu irmão Esaú e com seu sogro Labão. Exatamente. Ele resolveu problemas internos dentro de casa. Ele, no caminhar, nas residências dele, ele estava resolvendo problemas internos. Ele não teve o aperfeiçoamento da vida em meio às nações, por isso que os dias dele foram medíocres e tristes. Quando ele trabalhou o serviço que ele precisava trabalhar. Ele só teve 17 anos em meio à terra do Egito. Tudo bem que ele fez um estrago no Egito, ele já chega abençoando o faraó. Não estou tirando o mérito dele não, mas quando ele faz a comparação de que os dias foram tristes e medíocres, é porque eles viu os pais prosperarem numa terra estranha que ele não tinha tido sucesso. Ô, Léo, mas que o filho José teve. Você quer ver? Davi, ele lidou com as nações, ele lidou com o Edomita, com o Moabita, ele lidou com as nações. Quando você encontra a nossa Raftará aqui, você vai encontrar um problema dentro de casa. É um problema dentro de casa. E ele dá a mesma instrução. Quando ele dá a instrução a Salomão, ele vai falar do comandante do exército dele, segundo rei, primeiro Quem Reis, você pode confiar, capítulo 2. Ele vai falar de Barzilai, que o atendeu muito bem, mas ele vai falar de Simei, que tem que descer a sepultura com sangue. Por causa das... Quem é Simei? Da tribo de Benjamim, tudo família. Quem é Joabe? Entendeu? Então Davi vai lidar nem lida com aqui, porque o trabalho de Davi foi com as nações, gente. Com as nações. Olha para você ver o Salmo 60. Você eles vai chamam lá no de Salmo como 60. É que eles chamam os valentes de Davi? Não era família. Estrangeiro. Exatamente. Davi era adestrado para isso. Deixou para Salomão lidar com o problema interno de casa, porque ele lidava lá fora com as nações. Ele cumpria a tarefa de redenção dos povos. É isso que eu estou falando. A instrução dele é perfeita. Hein? Nós vamos lá à tarde, então. A instrução dele é perfeita aqui, de Davi. Perfeita. Ele deixou para Salomão lidar com a questão interna, de dentro de casa, que é Joabe, que é Simei aqui, ó. Ele não lidou com ela, não.
Quem vai lidar é Salomão. Ele lida com as nações, Que Davi. lida com as nações. É. Então, quando eu digo que há algo vigente aqui Por isso ainda... que Jacó tremeu, de verdade. Sim, sim, não tem Ele não sombra de tinha dúvida. não estava habilitado. Como ele ia conduzir o caminho da justiça num ambiente familiar, Nossa, dentro pai. de uma terra estrangeira. Mas o Adonai o protege. Essa proteção que nós vimos aqui em 1 Pedro, ele recebe, ele vai ser colocado na terra de Gósen, ali, para que ele pudesse administrar essa questão. Mas quando eu digo que Jacó traz algo vigente sobre ele e seus descendentes, nesses dias de Jacó, são situações que permanecem ainda em aberto, em vigor, em processo de ocorrência. O que eu estou falando? Eu estou falando de Gênesis 15. Gênesis capítulo 15 traz ali a bênção sobre o patriarca Abraão. O pastor ensinou aqui outro dia, falando que tem um caráter próprio a bênção, não é isso? Não tem, é extravagante, né? É uma bênção extravagante. Eu notei aqui, tem caráter próprio porque não existia bênção semelhante a ele. Ele não copiou de ninguém. Então, e essa adesão de Abraão lhe foi imputado por justiça. Agora você vai ver, vai lá no capítulo 15 para nós encerrarmos essa parte da manhã. A pastora já ensinou isso aqui, mas eu não vou ensinar sobre o ensino dela. Mas olha aqui no Gênesis capítulo 15. Ele traz aqui a bênção sobre o patriarca, está vendo? Ao verso 12. Agora, o patriarca, por estar já habilitado, porque aqui ele já foi imputado por justiça a sua adesão, a sua fé em Elohim, Elohim vai fazer a revelação para ele, verso 12. Ao pôr do sol, no Arvite, caiu um profundo sono sobre Abraão. Eles sobrevieram grande pavor e densas trevas. Então disse o Eterno a Abrão: sabe com certeza que peregrina será a tua descendência em terra alheia. Ele já anuncia a sua presciência aqui, já anunciando, em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos, foi o que o Léo falou agora. Mas eu julgarei a nação a qual ela tem de servir, e depois sairá com muitos bens. Tu, porém, irá para os teus pais em paz, e em boa velhice será sepultado. Na 4ª geração voltarão para cá, pois a medida da iniquidade dos amorreus ainda não está cheia. Em outra versão diz assim: o sol se declina, um topor caiu sobre Abrão, e eis o espanto, uma teofania vai ocorrer, uma grande treva cai sobre ele. Ele diz a Abrão: tu saberás, sim, tua semente residirá sobre uma terra não sua. Ele está falando aqui dos dias de Jacó. Olha o tremor aí sobre essa responsabilidade de uma terra estrangeira. Eles o escravizarão, eles os violentarão 400 anos. Mas a nação a qual eles servirão, eu próprio julgarei. Adonai. Por isso que ele fala assim: eu descerei contigo, habitarei contigo. Ele diz aqui: eu próprio a julgarei. Em seguida eles partirão com grande quinhão, e tu virás a teus pais em paz, serás enterrado em boa velhice. No 4º ciclo aqui retornarão. Sim, até lá o erro do Emori não será atingido o ápice. A 4ª geração, no verso 16 aqui, o foco aqui não é simplesmente na descendência, mas ele está falando aqui de um ciclo, um lapso de tempo. Eles retornarão, pois antes disso, à medida da iniquidade dos amorreus, dos amoritas, ele está falando das nações. A geração habitando ali no Egito vai ter que aprender a ir às nações.
ao qual a iniquidade aqui ainda não foi julgada. Então você pode, e eu também, compreender que os Bene Israel, os filhos de Jacó, a geração que está adentrando no Egito, e a geração, por isso que eu falei que não é geração, mas é geração de tempo, ciclo de tempo, aquela geração que sairá do Egito. Por isso que eu estou falando, eles vão ter que aprender para eles julgarem essas nações. Quem julga é Adonai. Quem julga é Adonai. Mas o que... Falando no microfone aí. Nós não estamos falando que eu tenho que deixar o Brasil agora e ir para a China. Não, trabalhar lá na China, não é nada disso. Não. Aqui onde eu estou, eu tenho que testemunhar postando foto de lá, não. para que Adonai possa julgar. Ele vai julgar depois que eu der um bom testemunho de vida e de relação minha com Adonai. Aí ele está livre, porque o indivíduo não quis literalmente obter essa liberdade. Amém. Porque o tempo aqui, quando ele fala no Por isso ciclo que eu falo de tempo, que sem a presença de um servo, de um santo ali, de um servo de Adonai, eterno, cumprindo o mandamento e tudo, ele não tem como julgar as nações. Exatamente, por isso não que tem. aqui Quem julga é ele. É uma precisão de tempo. Quando você fala de precisão de tempo, você fala de pesos e medidas, de justiça, que eu e você precisamos ter. Se você encontra isso em Levítico, Deuteronômio, eu vou ler um texto aqui de Deuteronômio, só para você entender essa questão de você e eu termos uma aplicação de justiça da Torá, para que Adonai julgue. Olha só, no Deuteronômio 25, no verso 15, que você quiser anotar aí, na parte B diz assim: uma pedra inteira e justa haverá para ti, um efa inteiro e justo haverá para ti. Ele está falando de medidas de justiça, peso e medidas de justiça, objetos de medir. Ele diz assim: a fim que se prolongue teus dias sob a gleba que Adonai teu Elohim te dá. Então a minha permanência na gleba vai estar permeada da justiça que provém de Adonai. Essa longanimidade aqui refere-se não só num prazo, num tempo, mas refere-se também aos Bene Israel, aos filhos de Jacó, o tempo para estarem aptos para julgar. Então, o tremor dele, quando Léo lembrou muito bem, você vê Judá, você vê Simeão, você Levi, o comportamento destes homens, dessas tribos, como é que você vai chegar na qualidade de você assumir a terra ao qual é estabelecido para você e para mim também. E para mim também. Tem um texto que diz lá em 2 Coríntios capítulo 10, que fala assim: estaremos prontos para punir toda a desobediência quando for cumprido a vossa obediência. Adonai vai julgar, mas você e eu precisamos estar aptos para este julgamento. Que o Eterno possa nos abençoar. À tarde a gente volta a falar mais sobre isso. Que tá bom, né? Tá bom, para desenrolar isso aqui, tá muito bom. Que o Eterno possa nos abençoar.